Bom, é o terceiro bom dia, eu acho que vai sair bom. Bom dia. Bom dia a você que está também online, assistindo aí ao vivo, ou que está assistindo depois, porque pode ser que você está vendo esse vídeo muito tempo depois do que foi feito. É uma alegria muito grande, um privilégio estar aqui com vocês. Eu já estive com alguns grupos de lideranças aqui da igreja, com cursos no Instituto Alvo, mas eu quero agradecer na pessoa do pastor André Gava, meu grande amigo. Tenho bons amigos, e sou muito feliz por isso. Não os mereço, mas tenho. Entre eles está aqui o pastor desta comunidade. Agradeço pela oportunidade. Na verdade, no começo desse ano, os líderes do Ministério de Casais da igreja da qual somos membros, a Primeira Igreja Batista de Piracicaba, eles nos procuraram dizendo o seguinte: olha, eu sei que família não é muito sua praia, assim, você não escreve muito sobre isso, e de fato é verdade, não é uma das áreas que às quais eu tenho mais dedicado, mas eu gosto da exposição bíblica e da preparação para quem vai lidar com os diversos grupos. Eles disseram: olha, acho que há uma coisa que a gente pode unir aí o útil ao agradável. Que tal se você fizesse uma série de lições para nós usarmos na nossa classe de casais da Escola Bíblica, no livro de Gênesis? Nós queríamos uma exposição de Gênesis focada em família, em casais. Então eu fiz um projeto inicial e mostrei para eles a partir de Gênesis capítulo 12. Vamos começar da família dos patriarcas para frente. Aí eles disseram: não, isso não está certo, nós queremos de Gênesis inteiro. Começa lá de Gênesis 1 e 2, como é que você vai pular? Justamente a teologia da criação. E, bom, refizemos o projeto, e quando a gente foi apresentar novamente para eles, eu meio que em tom de brincadeira falei: gente, acho que isso aqui dá um livro. E eles falaram: é verdade? Então vamos fazer um livro. Então nós começamos a fazer, eu ia escrevendo os textos, pesquisando e montando aquilo, e depois nós nos reuníamos uma vez por semana com esses 3 casais lá da liderança do ministério, e íamos trocando ideias e tal, e o resultado, com a bênção de Deus, é esse livro que ora vos apresentamos aqui, Gênesis, o ideal de Deus. O que ele é? Uma exposição dos 50 capítulos de Gênesis com aplicações para famílias. E você já vai entender por que faz todo sentido usar o livro de Gênesis para isso. O nome, o ideal de Deus, vem exatamente disso que você acabou de ouvir o pastor Gava expondo aqui. Eu diria que Gênesis não é somente o livro que conta como as coisas começaram, mas conta também como as coisas deveriam ter sido. E em especial os 2 primeiros capítulos, você encontra exatamente aquilo que Deus tinha em mente quando resolveu criar tudo isso aqui. É óbvio que não era o que nós conhecemos, é óbvio que não era o que se tornou, mas era o que Deus tinha em mente. E hoje, quando as coisas estão do jeito que estão, quando nós queremos voltar e consertar as coisas, ou pelo menos fazer as coisas do jeito certo, para onde é que a gente tem que voltar? Infelizmente, nós temos vivido dias em que nós temos nos voltado, até mesmo como cristãos, até mesmo como aqueles que professam a fé em Jesus, quando nós vamos falar sobre determinados assuntos, sobre as pautas que estão aí, na crista da onda, e que envolvem a maneira como nós criamos nossos filhos, como nós orientamos nossos jovens, nossos adolescentes, a maneira como nós vivemos nesse mundo. Quando a gente volta para falar sobre isso, a gente escolhe os caminhos mais estranhos. Por exemplo, das ideologias. Tem gente que acha que o ideal de Deus é ser de direita, de esquerda, de centro, sei lá do quê. Tem gente que acha que é da teologia XYZ. E, na verdade, a gente se esquece do que Jesus Cristo respondeu quando ele foi indagado a respeito disso, especificamente sobre o divórcio. Você sabe, talvez já deve ter ouvido falar isso, que havia lá aqueles 2 grandes rabinos judeus que se dividiam em relação à questão do divórcio. Um era um pouco mais liberal, na verdade era totalmente liberal. Se a esposa foi fazer o almoço e queimou a comida, já é motivo para você divorciar. Pode separar e dar carta de divórcio e pronto. Qualquer motivo é motivo. O outro, mais conservador, não é assim, é só em algum caso específico. Se houver infidelidade conjugal, mas senão não pode. Então tinha essa discussão. E chegaram para o Senhor Jesus Cristo e perguntaram isso. Essa mesma pergunta que cada um dos 2 respondia de um jeito. É para, liberou geral ou não é para liberar geral? Como é que é esse negócio do divórcio? Você lembra qual foi a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu? Ele não entrou nem na onda liberal, nem na onda conservadora. Ele disse: o que está escrito lá desde o princípio? E a resposta dele foi Gênesis 1 e 2. O que o Criador disse lá no princípio? Era isso. Então, esse é o padrão. Agora, ele faz a ressalva, a dureza do coração do homem, porque Gênesis não termina no capítulo 2, nós temos o capítulo 3, e dali para frente as coisas vão ser muito complicadas. O ideal de Deus permanece, mas o homem não consegue mais viver esse ideal. Agora, não é só difícil, é impossível você viver o que Deus quer. Agora você precisa da graça de Deus, você precisa da capacitação de Deus. Mas o que Jesus Cristo responde, é esse o ponto aqui,
Se você quer consertar as coisas, se você quiser saber realmente a resposta para os grandes dilemas da vida, vai lá para o princípio, é lá que você vai encontrar. Por isso, a ideia de Gênesis, o ideal de Deus. Então, nós vamos olhar um pouquinho a teologia da criação, os 2 primeiros capítulos. Eu confesso a vocês que foi uma das coisas... Bom, não sei nem se preciso confessar, porque é só é compartilhar mesmo, não tem nada errado. Eu fui muito, muito, muito beneficiado ao desenvolver esse trabalho. Muito mais do que provavelmente você será. Eu espero que você seja abençoado ao ler esse livro e ao estudar as páginas da Palavra de Deus que tratam dele, mas a respeito dos quais o livro trata. Mas eu ganhei muito mais do que certamente estão aqui, nessas páginas. Muita pesquisa, muita leitura, ouvi muita gente boa, muita gente bizarra também, porque tem coisas para todo gosto, né? Então, no fim das contas, foi uma das coisas nos últimos anos, certamente, que mais trouxeram prazer para o meu coração. E eu estou realmente encantado com o livro de Gênesis. Tem horas que eu leio algumas coisas de novo e falo, como é que eu não tinha visto isso ainda? Estava lá. Como é que eu não tinha percebido isso? Eu espero, então, que você também seja beneficiado. Lá fora você pode adquirir o seu. Se você está assistindo pela internet, você pode entrar no nosso site, institutoalvo.com.br, e pode procurar o seu lá. Agora, voltando para Gênesis, e já foi anunciado, inclusive, até qual vai ser o texto que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 6. E nós queremos falar um pouquinho sobre essa família de Noé. São mais ou menos 10 a 12 famílias, dependendo do jeito que você vai dividir para estudar, que aparecem no livro de Gênesis. Nós vamos cobrir todas elas nesse livro. Você pode pegar qualquer uma dessas famílias, que ela vai ser um protótipo interessante de como é que nós vamos cuidar, ou como é que nós vamos estudar as demais. O pastor Skip Heitzig, ele diz assim que todas as famílias do mundo, na verdade ele fala de Gênesis, mas eu já ampliei um pouquinho. Todas as famílias de Gênesis, ele diz, são disfuncionais. Você já ouviu essa expressão, família disfuncional, né? De fato, tecnicamente, talvez não vai ser o que eu vou dizer aqui, mas se refere mais, quando a gente fala isso, daquelas famílias que são tão disfuncionais, tão problemáticas, que às vezes tem que ter até uma interferência de alguém para poder dar uma ajeitada na coisa, né? Onde há abusos de vários tipos e tal. Eu espero que não seja o seu caso, mas... Obrigado. Mas é possível que na sua família haja distúrbios dessa ordem. Ninguém está livre deles. Mas o fato é que toda família é disfuncional. Não existe família normal. Talvez o grau de disfuncionalidade vai mudar de família para família, mas no fundo, eu não vou pedir para você fazer isso aqui para evitar qualquer constrangimento. Mas se você conhece as famílias aqui da sua igreja, se você desse um 360 assim, meio em silêncio, se você fosse olhar as pessoas que estão do seu lado, que você conhece, as que você não conhece são ótimas, mas aquelas que você conhece melhor, você iria dizer assim, então, esta aqui quase. Não, mas eu já viajei com eles. Não dá. Essa aqui só tem um filho pequeno ainda e tem um gato. Essa aqui, não, também. Não tem. Não há família no mundo que seja normal. As famílias de Gênesis são todas malucas. Inclusive as famosas. Você pega, por exemplo, a família de Jacó. Eu fiquei tão impactado com a grandeza das revelações sobre a belíssima família de Jacó, que até errei o nome, saiu até errado o nome aqui. Na verdade, o nome desse capítulo, quando eu vou falar dos irmãos de José, né, os filhos de Jacó, eu pensei primeiro, como é que a gente vai, que nome nós vamos colocar? Eu pensei, Jacó e a sua formação de quadrilha, seria um bom nome. Porque, do ponto de vista do Código Civil Brasileiro, é formação de quadrilha. Você junta mais de 2 pessoas com o objetivo de sequestrar, mediante extorsão, com tentativa de assassinato, isso dá cadeia. É formação de quadrilha. Agora, sabe quem são esses caras que estão fazendo isso? São os 12 pais das tribos de Israel, cara. O Jacó é o daquele que fala lá, Deus é Abraão, Isaac e Jacó. É dele que está falando. Os filhos dele eram isso. Você imagina? Não, vamos pegar Abraão então. Abraão já é um sujeito, o pai da fé. Você pode imaginar o pai da fé chegando para a esposa e falando assim, olha, é o seguinte, você é muito bonita, a gente vai andar por aí, você fala que você é minha irmã, porque você falar que você é minha esposa, vão me matar para ficar com você. Você é o pai da fé. Imagine você que é tetaraneto da fé. Se o pai está desse jeito. Não tem família boa em Gênesis. Todas as famílias são disfuncionais. Mas Skip Heitzig continua dizendo o seguinte, Deus funciona
na disfuncionalidade dessas famílias. E a grande mensagem de Gênesis não é simplesmente que as famílias são disfuncionais, são um desastre. A grande mensagem de Gênesis é: a graça de Deus pode restaurar e pode usar a pior família do mundo. Porque Deus não depende de você ser bom ou de você ser ruim. Deus já sabe que você é ruim, com todo respeito. E o que Deus faz é oferecer graça para que as famílias sejam restauradas. Então, o livro de Gênesis é um livro de grande esperança. Você pode olhar para essas famílias e, ao invés de dizer: se até Abraão fez isso, por que eu não posso? Não, você tem que dizer: se até a família de Abraão e de Jacó puderam ser usadas, por que a minha não pode? Se Deus pôde fazer o que fez com aquelas famílias, o que Ele não pode fazer com a minha? Agora, se nós vamos pegar uma dessas famílias como um protótipo do que nós vamos ver no livro todo, e na verdade é bem isso que o livro de Gênesis me pareceu, pelo menos nesse projeto, o livro de Gênesis é um grande álbum de famílias. Ele vai apresentando os cenários das famílias, mas diferente dos nossos álbuns de família, os álbuns de casamento em especial, que aliás, a Léa, coitada, já veio, é a 8ª vez que ela escuta a mesma pregação. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a pregação fica boa depois de 15 vezes que você prega. Eu estou na metade ainda, então já não vai ser grande coisa. Só que a Léa escutou a mesma já 8 vezes seguidas, né? Então ela já sabe tudo o que vai acontecer. Se quiser dar uma voltinha, fica à vontade, tá? Fica tranquilo. Mas álbuns de família são interessantes, álbum de casamento em especial. Esses dias fui olhar o nosso. Tem gente aqui que estava presente lá, inclusive. E eu descobri o seguinte: estou desenvolvendo uma tese, quem sabe o próximo livro eu vou escrever sobre isso, uma tese antropológica a respeito de álbuns de família. Porque quando você olha um álbum de família, de casamento em especial, você divide a humanidade em 4 grandes grupos. Primeiro grupo, o grupo dos que envelheceram. Você fala assim: ele tinha cabelo, ou tinha cabelo preto, isso aí já foram. Segundo grupo, isso tem a ver com a nossa tendência universal a sermos balança do universo, é o grupo dos que engordaram, a começar dos noivos. Como eles eram magrinhos. Não sei porque a gente fala isso, já percebeu isso? Enquanto a pessoa, você ganhou peso, você é meio nutricionista, o que isso tem a ver com isso, né? Mas, ok. O grupo dos que engordaram. Terceiro grupo, a gente se aproxima com respeito, é o grupo dos que já morreram. Mais da metade dos meus já. Eu fiquei preocupado com isso, comecei a perceber, eu tenho mais amigo no céu do que na terra. Eu acho que eu estou... né? O quarto grupo é o pior deles, é o grupo dos canalhas. A gente fala: o que esse sem vergonha foi fazer no meu casamento? Como é que eu convidei esse cara? Está procurado pela justiça, está na Lava Jato, que está fazendo o que lá no meu casamento? Mas a gente ainda vê pessoas, e para isso servem também, a gente tem boas recordações. Fulano, ciclano, quem sabe a própria esposa ainda é uma boa recordação, no meu caso pelo menos é, né? Esses dias fui celebrar um casamento, a Léa estava presente, e eu fui cair na bobagem de ser romântico na hora errada, eu achei, né? Porque eu disse assim: olha, falei para os noivos, nós somos casados há 30 anos. Se eu fosse me casar de novo, se eu voltasse 30 anos atrás, eu me casaria de novo. E me casaria de novo com a mesma mulher. Quando terminou o casamento, a Léa falou: e você acha que eu ia fazer a mesma bobagem? Não é coisa que se fala em público, né? Você acaba levando essa invertida. Mas sabe qual é a grande diferença entre o seu álbum de casamento e o álbum de casamento de Gênesis? É que nos álbuns de casamento de Gênesis não tem Photoshop, não tem retoque. As fotos são tiradas no chão da vida. Eles são exatamente do jeito que a vida acontece. Do jeito que a vida é assim que está lá. Porque Deus não precisa de heróis. Deus não precisa de pessoas que vão se tornar famosos. Deus só precisa usar a sua graça e o resto é história. Houve um homem, capítulo 6 vai contar dessa história, o homem chamado Noé, que viveu numa época muito parecida com a nossa, incrivelmente parecida com a nossa época. Estou vendo muitos pais com crianças aqui agora, e você deve ter já dito em algum momento da sua vida recente algo como: é muito difícil criar filhos na nossa época. Então você acha que era mais fácil criar filhos antigamente. Então vem comigo para escutar como é que foi criar filhos na época de Noé. Diz assim o texto, capítulo 6 de Gênesis: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos.
O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. E aí vem as instruções da arca, versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 22. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Você acha difícil viver e criar filhos no Brasil de 2022? Então vem viver com Noé, antes do dilúvio. Se você acha que realmente você está com dificuldades, imagine Noé. Ele tem pelo menos uma coisa de cara que ele já tem desvantagem em relação a nós. Nesta sala aqui agora, sentados aqui, tem pelo menos 50 vezes mais pessoas do que tinha na época de Noé, que tinham algum interesse por Deus. Você observou que ele estava sozinho naquele pedaço. Agora veja as similaridades com a nossa época. Primeiro, uma explosão populacional inacreditável. As pessoas que fazem cálculos desse tipo costumam estimar que a população da Terra naquela época pode ter chegado a cerca de 1 bilhão de pessoas. Agora você acha pouco, porque hoje nós temos quase 8. Mas considere algumas coisas. Por exemplo, eles estavam mais ou menos na mesma região geográfica. E só para você ter uma ideia, depois do dilúvio, esse cálculo é feito talvez usando o número de anos que eles viviam muito mais tempo do que agora, tinham mais filhos do que agora, etc. É feito mais ou menos assim. 1 bilhão de pessoas, a população do mundo só foi atingida de novo em 1800, 200 e poucos anos atrás. Então você tem uma ideia do tanto de gente que tinha ali. E você sabe, quanto mais gente, não tem só mais aglomeração, fila no supermercado, tem também mais maldade. Quanto mais pessoas, mais maldade. O texto fala que isso aconteceu. Não foi só a população que aumentou, aumentando-se a população, aumentou também a maldade das pessoas. Olha, versículo 5 diz que a perversidade do homem aumentou na terra. Especificamente, e aí nós temos que recorrer ao que o Senhor Jesus Cristo citou lá numa das suas falas no Evangelho, a depravação sexual, moral, era evidente. Eu não quero entrar aqui no que são esses filhos de Deus e filhos do homem aqui dos versículos 2, mas o que quer que seja que isso signifique, existe aí o envolvimento de imoralidade sexual. Alguma coisa nesse sentido tem, independente de quem sejam eles. E você sabe muito bem disso. Quando a depravação sexual toma conta de uma sociedade, a primeira vítima é a família. Quem morre primeiro, quem se explode primeiro, quem sofre mais as consequências, é por uma razão muito simples. Sexo é bênção de Deus para ser vivido dentro de um limite. E o limite é o casamento. O limite é o compromisso do casamento, do matrimônio. Se o compromisso do matrimônio não tem valor, toda a expressão de sexualidade será um problema. Bênção só é bênção quando usada nos limites da bênção. Quando usada fora dos limites, não é bênção. O Senhor Jesus Cristo diz que nos dias de Noé, as pessoas casavam e davam-se em casamento. Lembra disso? Um especialista de grego que eu consultei, eu não sou especialista, mas aquele que eu consultei, disse que essa expressão, casavam e davam-se em casamento, pode ser traduzida literalmente como casavam e descasavam indefinidamente. O que quer dizer? Não tinham nenhum tipo de compromisso nos seus laços matrimoniais. Era assim que vivia a comunidade pré-diluviana, antes do dilúvio. E um parêntese aqui já para fazer um elogio à família de Noé. Eu acho impressionante que tanto Noé como seus filhos tenham se mantido, para começar, monogâmicos. Eles só tinham uma esposa cada um.
Numa sociedade que não valorizava em absoluto nem sequer o casamento polígamo, que dirá o monogâmico. É muito interessante você observar que eles conseguiram fazer isso. Havia, como já citei, maldade e violência. Eu acho interessante que o texto não diz que a sociedade era perversa ou que a sociedade era violenta. Diz que o homem era violento. Não existe sociedade intolerante, não existe sociedade violenta. Existem corações intolerantes. Existem corações violentos. Uma sociedade formada por corações maldosos será uma sociedade má. Essa era a realidade aqui. 8 bilhões de pessoas, menos 8 pessoas, perversos. Noé não estava só lutando contra a maré, nadando contra a maré, ele estava nadando contra um tsunami. Ele não tinha sequer uma comunidade de fé, de gente piedosa, que eles pudessem falar assim, pessoal, vamos orar aqui, vamos juntar para orar, vamos fazer um jejum pela nação. Não tinha como. Eles podiam até fazer isso, mas eram só os 8. Nesse contexto de absurda indiferença para tudo que é sagrado, surge esse cara. A mulher dele a gente nem sabe como era o nome. Vamos chamar de Dona Noé, porque não sabemos o nome dela. Tem lá os 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Eu não sei como é que você entende esse texto, do versículo 3, que diz, quando Deus disse que o Espírito Santo não contenderia para sempre com o homem, porque ele é carnal, seus dias seriam 120 anos. Uma das possíveis interpretações, aquela que eu entendo ser a adequada, é que esse foi o tempo que Noé ficou antes do dilúvio, dentre a entrega da mensagem que Deus lhe deu. Olha, o mundo vai ser destruído, o tempo que ele ficou pregando. Pedro diz que ele foi o pregoeiro da justiça, ele anunciou a justiça. Talvez esses 120 anos seja o tempo que levou entre o anúncio do dilúvio e a chegada do dilúvio. Também, se não for isso, não precisa me bater, é só uma ideia. Mas vamos imaginar que essa seja a maneira correta de entender 120 anos. Então significa que Noé tinha 480 anos quando ele chamou sua família e disse, olha, Deus falou comigo hoje e ele tem uma notícia bombástica. Imagine essa cena. Noé, sua esposa, talvez seus filhos já estivessem casados naquele tempo, não sabemos. E Noé fala, falei com o Eterno hoje, ele vai destruir a terra, e ele mandou a gente construir uma arca. Aí o Jafé fala, pai, o que é uma arca? É um navio. Pai, o que é um navio? É um barco grande. Pai, eu não sei o que é barco. Eles não tinham visto essas coisas. Pelo menos ali onde eles estavam não havia muita razão para isso. Não havia lugar para esquiar onde Noé morava. Mas mais que isso, Noé não era um engenheiro naval, ele era um lavrador. Mas como é que nós vamos construir isso? Não, Deus falou como é que vai ser, ele deu a planta da arca. Termina a reunião familiar, os irmãozinhos, já não tão novos talvez, olham um para o outro e dizem assim, está certo que o papai está novo. Naquela época, 480 anos era meia idade. 480 anos, mas é bom a gente consultar um neuro, acho que o Alzheimer está batendo. Que ideia maluca é essa aí? Bom, o que acontece dali para frente, e aí nós vamos pular esses 120 anos, vamos lá para o fim. Durante esse tempo, Moisés prega pregos e prega a justiça. Ele prega pregos e prega a justiça. Imagine que Noé é um missionário em um campo pioneiro. Ele foi mandado para iniciar uma igreja num lugar. Ele fica 120 anos pregando o evangelho. Aí chega o dia da inauguração da igreja. Está tudo pronto. Os irmãos olham e falam assim, mas espera aí, está estranho aqui. A nossa igreja não tem nem ministério infantil, não tem uma criança aqui. Na verdade, não tem ninguém, só tem nós. Tem o casal, Noé e a dona Noé, e os 3 filhos e suas esposas. Você pode imaginar a cara do missionário, que depois de 120 anos pregando, a igreja deles é só a família dele. E olha, a gente fala assim mesmo, não é? Pelo menos eu já falei. Confesso aqui minha ignorância, eu já falei isso muitas vezes. Nessa igreja aqui só converte filho de crente. Como se o filho de crente fosse bom que ele fosse para o inferno, que ele não se... né? Como se fosse ótimo que os filhos dos crentes... Se uma pessoa... Eu parei de falar isso quando eu ouvi uma pessoa cujos filhos estavam longe de Deus e que me disse assim, se você soubesse a dor que é ter um filho longe de Deus, você nunca falaria isso. Nunca mais falei. Só os filhos? Nós daríamos a nossa vida pelos filhos, se eles estivessem longe de Deus. Isso não resolve, mas nós estaríamos dispostos a isso. Então, em primeiro lugar, não eram só Noé e seus filhos. Vamos tirar esse só. Noé e seus filhos e suas noras estavam lá. Glória a Deus por isso. Você percebeu quando Deus falou para eles quem é que devia estar na arca? O que é que Deus falou?
Bom, do ponto de vista do alcance da janela 1040 do tempo de Noé, foi um fracasso. Zero. Ninguém, nenhum povo não alcançado chegou lá. Mas olha o que Deus tinha dito. Em primeiro lugar, Deus estava punindo a humanidade. Tem que levar isso em conta. Mas olha o que Deus falou para ele quando fez a proposta, se nós podemos chamar assim, da arca. Versículo 18. Eu vou estabelecer uma aliança com quem? Com você, com seus filhos. E quem é que vai entrar na arca? Você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. 100% de aproveitamento. Você acha pouco? Noé não achou pouco. E nem a mulher dele, tenho certeza disso. As noras eu não sei se ela gostou muito, mas dos filhos estarem ali eu tenho certeza que sim. Aqui poderíamos encerrar. Mas ainda ficaria uma curiosidade. Porque afinal de contas, o que Noé fez para conseguir esse resultado? Porque esse é o grande negócio. Todo mundo aqui quer que seus filhos também andem na verdade. Todo mundo aqui quer ver seus filhos se rendendo a Cristo. E todo mundo aqui sabe como é difícil fazer isso no tempo que nós vivemos. O que Noé fez? Sabe qual é a resposta? A gente não sabe. Porque não tem nenhuma linha dizendo como é que Noé criava filhos. Como é que ele pastoreou o coração dos seus filhos. Que tipo de modelo de criação ele... Não sabemos. Se ele fez homeschooling, não fez, não sabemos disso. Não sabemos. Só sabemos que eles estavam lá. Agora, eu creio que há 4 coisas que se fala a respeito de Noé. Que se forem ditas a respeito de nós, pais, homens e mulheres de Deus, nossas famílias serão impactadas certamente. Essas 4 coisas são, em primeiro lugar, versículo 9 diz que Noé era uma referência moral entre o povo. Diz lá que Noé era um homem íntegro, justo e íntegro, onde? Entre o povo de sua época. Isso quer dizer o seguinte, quando 8 bilhões menos 8 olhavam Noé vivendo, eles falavam, esse cara é diferente. Ele não é que nem a gente. Ele tem alguma coisa diferente nele. Ele fala que acredita no eterno, sim. Mas não é só isso. Ser justo e íntegro indica conduta, comportamento, indica ações práticas, indica a vida no chão dela. Noé era justo e íntegro, quer dizer, Noé fazia negócio direito. Noé tinha um vocabulário correto. Noé tinha reações corretas. Noé não era o cara que aceitaria as propostas do Zeca Pagodinho, todo dia alguém me chama para beber, todo dia alguém me chama para zoar. Ele não aceitaria isso. E todo mundo sabia disso. Aliás, onde tem um justo, onde tem uma pessoa íntegra, todo mundo sabe. E em geral, eles podem até fazer as suas piadas, mas em geral essa pessoa será respeitada. Todo mundo sabe com quem a gente não pode contar. Eu me lembro, eu tenho um amigo lá na igreja que é policial rodoviário. Eu acho que ele é o policial rodoviário que mais mudou de bases na história. Porque quando ele chega lá, ele já marca o território. Eu não faço. Então mude. Então você entendeu o que ele não faz. E você entendeu o que quer mudar. Ele vai para outra base, porque aqui eles querem fazer. Mas comigo aqui não vão fazer. Isso é ser justo e ser íntegro. Noé era assim. Agora o ponto aqui, nós estamos falando da família de Noé. O ponto aqui me parece muito óbvio que se ele era uma pessoa reconhecida como um homem de integridade na sociedade onde ele vivia, era assim também que ele era conhecido em casa. Os americanos falam assim, a luz que brilha forte longe de casa, brilha muito mais forte dentro de casa. Se você é uma pessoa justa e íntegra na sociedade, seus filhos saberão disso. Seus filhos vão olhar para você e vão saber o que é que você aceita, o que é que você não aceita. Quais são os seus valores, quais são os princípios pelos quais você rege a sua vida. Eles vão saber se o eterno para você é um nome a ser cultuado no fim de semana ou alguém para ser temido no dia a dia. E se há uma coisa que nós precisamos urgentemente restaurar no nosso tempo, é a piedade na família. Irmãos, não quero ser puritano no sentido, inclusive, pejorativo da palavra. Até seria bom ser puritano no sentido mais estrito do termo. Não é questão de exageros fanáticos. Mas o fato é que nós aceitamos hoje, na nossa casa, como normal, coisas que não poderiam ser aceitas como normais. Nós vemos coisas, nós nos dobramos a padrões, nós falamos coisas, nós fazemos coisas que quem é um servo do Eterno não pode fazer.
Malaquias diz que um dia ia chegar de novo o tempo em que haveria uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Gente, tem que ter diferença. Às vezes as diferenças não serão aquelas que nós fomos ensinados que deveriam ser. Porque a gente fez uma listinha do que é ser diferente do mundo e a gente acha que essa listinha é suficiente. É mais profundo do que isso. Mas que tem que haver uma diferença, tem que haver. Noé era íntegro. Os outros não eram. Noé era justo. Os outros não eram. Todo mundo sabia disso, inclusive seus filhos. E sabe uma coisa? Isso não está escrito, essa é a minha percepção apenas. Mas é porque tem um outro caso em Gênesis que é um contraste com isso aqui. Eu fiz aquela imaginação aqui que os filhos podem ter achado que eles estavam doidos, que ele estava meio doido, não sei, mas o fato é que eles acreditaram no que Noé estava dizendo, e no dia que a arca se fechou, Deus fechou a arca, eles estavam lá. Ou seja, os filhos de Noé levaram a sério o que ele dizia. Séculos mais tarde dessa história, vai ter uma outra destruição. Sodoma e Gomorra serão destruídas. E Deus manda anjos, por intercessão de Abraão, avisar Ló, seu sobrinho. Sai daí porque eu vou mandar fogo e enxofre amanhã. E quando Ló fica sabendo da notícia, ele ouve assim, você tem mais parentes aqui? Fala, tem os meus futuros genros, então vai avisar eles para eles saírem daqui. Sabe qual é a reação dos genros e das filhas quando Ló fala isso? Eles deram risada dele. A palavra de Deus na boca de Noé foi levada a sério. Na boca de Ló virou piada. Sabe o que faz a diferença? Não é a sua ortodoxia. Não é onde você estudou teologia. A diferença para saber se seus filhos vão entender a palavra de Deus na sua boca como verdade ou não, é o que você faz com a palavra de Deus. É como você a vive. É como você a demonstra na prática do seu dia a dia. Você acha que seus filhos não sabem como é que você faz negócio? Você acha que seus filhos não sabem como é que é a sua atuação como marido, como esposa, etc? Seus filhos sabem. E nós sabemos que eles sabem. Agora, eles vão olhar muito mais aquilo que nós fazemos, a nossa prática, do que aquilo que nós confessamos. Me parece que o caso de Noé, se eles tivessem que se perder, não seria por causa da atitude dos pais. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, está no versículo 8. Noé era uma referência da graça de Deus, no meio daquele povo, com todo respeito, daquele povo desgraçado. Todo povo que anda longe de Deus é desgraçado, no sentido pleno da palavra. Está sem a graça de Deus. Mas o que é que diz o texto? Noé achou favor, ou achou benevolência, ou achou graça diante de Deus. O que significa isso? Noé encarnava a graça de Deus. A graça de Deus é mais do que um conceito. A graça de Deus é mais do que uma teoria. Para nós, às vezes, é teoria, para discutir nas nossas elocubradas discussões teológicas. Mas a graça de Deus é algo absolutamente real, concreto. Eu me lembro daquele texto de Antioquia, da igreja de Antioquia, quando a igreja começa, a primeira igreja gentia, multirracial, aquela igreja espetacular, para mim um modelo de igreja até hoje. E Barnabé vai visitar aquela igreja. E o texto de Atos capítulo 11 diz que quando Barnabé chega naquela igreja, Barnabé viu a graça de Deus. Como é que ele viu? Sabe que estava escrito na parede? Era uma placa? Era uma pintura? Até poderia ser, porque a graça de Deus também se manifesta dessas maneiras. Mas creio eu que ele viu a graça de Deus na medida que ele conviveu com aquelas pessoas. E na medida que a graça de Deus estampada no rosto e nas atitudes, nas ações, nos relacionamentos, na dinâmica da vida daquela igreja foi demonstrada, Barnabé falou, a graça de Deus está aqui. Você já chegou num lugar onde você percebe isso? Numa igreja, às vezes. Aqui pode ter sido. Eu não sei se foi a sua experiência aqui hoje. Não sei como é que você chegou aqui. Mas pode ser que ao chegar aqui, alguém te dê um abraço. E esse abraço é a encarnação da graça de Deus que você precisava para aquele momento. Todo mundo que já foi cristão por mais de uma semana já passou por isso. E sabe o que isso significa. Noé era a encarnação da graça para a sua época. 8 bilhões menos 8 não perceberam isso. Mas seus filhos perceberam. Sabe que o melhor que você pode dar ao seu filho, não é, embora se você puder fazer isso, faça, mas não é colocá-lo para estudar na melhor escola de São Paulo, mandá-lo estudar inglês, francês, espanhol e mandarim, fazer um intercâmbio no exterior, colocá-lo... Se você puder fazer tudo isso, vá em frente e faça. Mas o maior legado que você pode dar para o seu filho é viver a graça de Deus com ele. Isso vai causar um impacto maior que qualquer universidade que ele faça no mundo. Aliás, isso vai fazer que quando ele vá para a universidade, ele seja canal da graça de Deus lá também.
porque ele sabe o que é. Ele experimentou, ele viveu. Ele sabe que a graça de Deus está encarnada em você, pai e mãe. Como nós precisamos, nos dias em que vivemos, como nós precisamos de lares plenos da graça de Deus, encarnada nos pais piedosos que precisamos ser. É um desafio, não é? Não é fácil ser canal da graça de Deus. Não é simples, é um exercício diário, mas é necessário. E isso me parece ser uma das coisas que foi útil para os seus filhos. A terceira coisa, ele era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Ele andava com Deus, diz o texto. Essa expressão é típica em Gênesis. Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Deus chegou para Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Esse andar com Deus é convivência, é intimidade, é relacionamento. Não é aquele tipo de cristianismo que a gente fala de Deus como uma coisa assim estranha. É como se Deus fosse um assunto, sabe? Tem gente que fala de Deus como se Deus fosse um assunto para ser debatido. Não, Deus não é um assunto, nós cremos nisso. É a proposta que nós abraçamos da nossa fé. Deus é uma pessoa com quem a gente se relaciona, com quem a gente anda, com quem a gente caminha. E olha, todo mundo que anda com a gente sabe dizer se nós andamos com Deus ou não. Não tem como esconder isso. Tanto sabem que se a gente anda, como se a gente não anda. Nossos filhos olharão para nós e vão perceber se a nossa relação com Deus é de intimidade ou é de distanciamento. Se nós falássemos com tanta paixão sobre Deus, como nós falamos dos nossos políticos prediletos, se nós defendêssemos os valores e os princípios de Deus, como fizemos nas últimas eleições com o lado A ou B, se nós tivéssemos tanta preocupação com o que Deus pensa, como nós temos a preocupação com o que o Tite pensa, a gente teria feito muita diferença na época em que a gente vive, mas ainda podemos fazer, porque a nossa época ainda está na nossa mão. A última coisa que eu noto, ele era uma referência de obediência. Capítulo 6, 22, Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado. Olha, Noé não era liberal, tenho certeza disso. Se ele fosse um teólogo liberal, ele estava discutindo até hoje. Não, arca não é arca de madeira. Ele está falando da arca existencial, está falando da nossa visão cósmico. Não sei. Noé, faz uma arca, cara. O que é uma arca, Deus? É um negócio de madeira. Você corta a madeira, junta lá, prego, calafeta lá com... Eu nunca fiz isso, Deus. Não, mas eu vou te mostrar. Ele faz. O Charles Swindoll diz assim: você não precisa ser talentoso para obedecer. Você só precisa obedecer. A vida com Deus é tão simples, é que nós não queremos mais nada simples, a gente quer uma coisa muito sofisticada hoje. O sujeito chega, esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim: não se fazem mais cultos como antigamente. O que até é bom, porque nós não estamos antigamente, é bom que faça culto para hoje. Mas ele disse assim: não se fazem mais cultos como antigamente. Mas nesse caso ele disse o seguinte, o antigamente dele. Antigamente a gente chegava num culto, as pessoas sentavam, a gente cantava alguns hinos, o pregador pregava e a gente ia embora. Falei: o que mais você quer? Talvez fazer a banda passar, umas piruetas, algumas coisas. O que você está esperando aí desse culto, desse momento de culto? Para que você vem ali? Né? A gente quer sofisticar as coisas, a gente quer complicar. Uma exposição bíblica já não é mais suficiente, nós precisamos de filosofia. Nós precisamos de uma coisa um pouco mais elaborada. Nós estamos em São Paulo, você pensa o quê? Eu sou paulistano, posso falar com orgulho. Isso aqui é a capital do Brasil, não é, mas deveria ser, porque aqui são as melhores faculdades, as melhores cabeças, as piores também, mas está tudo aqui. Então, em pleno século XXI, final de 2022, às portas de 2023, Bíblia, discipulado, ler a Bíblia todo dia, orar, não precisa de mais, nós precisamos de uma meditação mais transcendental, nós precisamos de um negócio mais complicadinho. Não, gente, nós só precisamos de gente que obedeça. Só isso já está bom demais. Se nós fizermos o mínimo, nós vamos fazer mais do que a maioria está fazendo. Agora, como essas coisas impactaram o coração dos filhos de Noé? Eu não posso dizer exatamente, mas me parece que essas coisas foram fundamentais para que no dia final, ou inicial, como você queira, era o dia final das oportunidades, era o dia inicial do dilúvio, não, ainda não a chuva, mas a porta fechou e tal, estavam lá. Noé, Dona Noé, Sem, Cão, Jafé, suas 3 mulheres e mais ninguém, né? Só estavam eles. Só
está ótimo. 100% da sua família. Preservada no meio de uma podridão, de uma depravação. Não havia absoluta... Tanto é que Deus destruiu a terra por isso. Não tem nada que preste aqui. Não tem nada que sobre aqui. Eu vou ter que destruir e começar tudo de novo. Ficou triste. Deus fala que o coração... A palavra fala que o coração de Deus se entristeceu ao fazer isso. Essa é a nossa época. Esse é o nosso tempo. Agora eu vou te dizer uma coisa, já mencionei de passagem. Quero dizer com muito amor, mas com muita franqueza. Porque eu sei que o coração de muitos nesses dias está pesado. Tenho falado com pessoas e até me surpreendo com a reação que alguns têm tido. Mas deixa eu dizer uma coisa. O problema do nosso país, do nosso Brasil, não é o próximo governo. Nem o atual. O que muda esse país não é esquerda nem direita. Sabe o que muda esse país? É quando homens e mulheres piedosos começarem a viver como Noé no meio da sua geração. É quando isso começar a fazer um impacto tão grande nos seus filhos, que você não somente não fique com medo quando eles vão para a faculdade, mas que você tenha a tranquilidade de saber, eles estão indo lá bem preparados para viver a graça de Deus ali, e para serem influência ali, não somente para saírem da igreja, porque essa é a preocupação dos pais. Será que eles vão sair da igreja na época da faculdade? Eu não vou dizer que isso não seja importante, mas o problema não é só esse. Se eles forem para lá, preparados que foram, vivendo na sua casa as referências que precisam, dentro do seu lar, eles não somente vão atravessar o período da faculdade sem perder a fé, como eles serão os próximos produtores de conteúdo, de ciência, de conhecimento, de políticas públicas, que você tanto está buscando e está esperando. Não há outra solução. Não há solução em propostas humanas. O que está errado porque o coração do homem está errado. E isso não é corrigido com ideologia, isso não é corrigido com eleição, isso é corrigido pela transformação do Evangelho. E se o Evangelho não fizer diferença, não existe mais nada nesse mundo que vai fazer. Agora, se você acredita nisso, você precisa viver isso. E precisa começar a viver isso dentro da sua casa. Seus filhos precisam acreditar nisso. Seus filhos precisam ver, não somente que você professa isso ser verdade, como que você vive isso sendo verdade. Agora, isso é simples. Sim, é simples, mas não é fácil. Porque isso demanda escolhas diárias. Você tem que tomar decisões todos os dias a respeito disso. Por isso que é mais fácil a gente achar que a gente tomando uma decisão certa a cada 4 anos a coisa se resolve. O problema não está aí. Se você quer ser uma família como a família de Noé, e atenção, a família de Noé não era perfeita. Infelizmente a história de Noé não acaba onde nós lemos. Se você continuar lendo, depois do dilúvio que aconteceu, tiveram problemas muito sérios na família dele. E eu quero justamente que você leve isso para a sua casa, de tudo que você ouviu. Deus não está chamando você e sua família para serem uma família perfeita. Deus conhece você. Deus não está chamando você para ser uma família impecável. Nenhuma delas conseguiu atingir esse padrão. Mas Deus está chamando você para ser uma família piedosa. Com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, com todas as suas falhas, com todas as suas fraquezas e até com todos os seus pecados. Mas é possível ser uma família piedosa, mesmo quando todo mundo à nossa volta não quer saber de Deus. Noé e sua família conseguiram. E eles estavam sozinhos. Você tem uma comunidade de fé. Você tem líderes, você tem pastores, você tem grupo pequeno, você tem escola bíblica. Você tem uma porção de ferramentas à sua disposição. Nós podemos fazer diferença. Nós não vamos fazer diferença para 8 bilhões de pessoas. Todas as vezes que eu citei, eu falei 8 bilhões, era um só, né? Era para ficar um pouco mais enfático. Mas agora são 8. Você não vai impactar 8 bilhões de pessoas. Deus não chamou você para impactar 8 bilhões de pessoas. Alguém fez uma conta que você, em média, influencia 150 pessoas toda semana, ou tem contato, pelo menos, com 150 pessoas todos os dias, todas as semanas. Pessoas do seu trabalho, da sua escola, do seu relacionamento familiar e tal. Você faz ideia, se você for canal da graça de Deus para 150 pessoas todas as semanas? A diferença que vai acontecer em São Paulo. Você faz ideia, se você for canal da graça de Deus na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho? Faz ideia a diferença que isso pode causar? Viva
do único jeito que Deus espera que você viva. Sendo fiel, não importa o contexto. Não espere que o contexto melhore. Você me desculpe, não quero ser pessimista. Mas se você acha que qualquer fator vai melhorar a nossa sociedade para 2023, você está enganado. Não vai. Mas sua vida pode ser melhor. Sua piedade pode melhorar. A espiritualidade efetiva da sua família pode ser maior. E quando for, as pessoas vão ver a diferença. O eterno será glorificado. E todo mundo vai sentir o resultado. E vai ser melhor do que isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Porque é disso que precisamos para poder viver dessa maneira. Amém. Vamos orar? Enquanto a equipe pode já subir. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos exorta, nos anima a vivermos do jeito que o Senhor quer, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona e fala o contrário. Agora, o Senhor sabe que nós não temos capacidade de vivermos assim. Nós não somos bons o suficiente para isso. Por isso, nosso pedido nesse momento é que o Senhor nos dê graça, nos dê tua misericórdia, nos dê tua sabedoria, para vivermos de forma simples, mas de forma que traga glória para o teu nome. De maneira que as pessoas vejam que vale a pena seguir, temer, valorizar o que o Senhor diz. Abençoa nossas vidas, nossas famílias. Tem misericórdia de nós. É o que te rogamos, por Jesus Cristo. Amém.